Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui na nossa próxima videoaula, continuando o assunto do Segundo Reinado. Na aula 16 agora a gente vai falar sobre a questão do abolicionismo. Uma questão central quando a gente fala da questão do Segundo Reinado. Importante entender como é que funciona então, ou funcionou esse processo de abolição. Pessoal, a primeira coisa importante a dizer é isso, é um processo de abolição. Não significa que aconteceu instantaneamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é essa ideia de que a Lei Áurea de 88 resolveu todos os problemas. Isso não é verdade. É um processo de construção que vai chegar lá a Lei Áurea e que, mesmo assim, não resolve, obviamente, a questão da inserção dessas populações na sociedade brasileira. Então vamos entender direitinho como é que se deu esse processo. Vamos lá então. Segundo reinado, abolicionismo aqui no canal. Bom, obviamente os escravos não foram passivos da sua escravidão. Surgiram diversos movimentos, organizações ao longo de toda a história da escravidão no Brasil. É possível perceber que não foi, como alguns insistem em dizer, passivo. Longe disso. Né? Apesar das dificuldades encontradas por esses escravos, porque eram dissociados de sua terra, dissociados de seus costumes, colocados em situações precárias, sob maus tratos, má alimentação, abusos, além disso, colocados às vezes com pessoas de tribos que eram rivais na África, não falavam a mesma língua necessariamente. Então, tudo isso, obviamente, dificultava essa organização de movimentos contra a escravidão mais sólidos. Mas não significa dizer que não existiram movimentos de caráter abolicionista organizados a partir dos próprios escravos. Existiram sim. Uma série de revoltas e agitações vão marcar a história do Brasil. É evidente que essa história oficial ela não deu atenção para essas coisas, né? Para esses acontecimentos. É uma história nova no Brasil, preocupada com eventos que não foram narrados, que foram deixados ao esquecimento, que no fim das contas vai nos apontar coisas desse tipo, ações desse tipo. Então, a grande motivação dos escravos, sem dúvida nenhuma, vai se dar a partir do século XVIII, fim do século XVIII e início do XIX, quando vai acontecer a revolta de Santo Domingo, no Haiti, em que os escravos vão ter sucesso na revolta, e isso vai servir de molde, de esperança para todo o resto do mundo escravo. É evidente, porque parecia que era possível, então, promover alguma forma de resistência, mesmo que aparentemente fosse muito difícil. Então, a partir disso, da revolta lá em Santo Domingo, no Haiti, se dá essa ideia de que sim, poderia se resistir, seja lá ao que for nas formas da escravidão. Então, por isso, aumenta-se a quantidade de movimentos visando o fim da escravidão. Então, a gente tem uma série de insubordinações e fugas, sempre existiu e elas vão aumentando, né? Resistiam aí àquilo que o Senhor falava, ou ao capataz, destruíam ferramentas para atrapalhar, né, a questão do trabalho escravo. Também fugiam para quilombos temporários, surgem quilombos temporários em que o escravo foge, fica ali por algumas horas, alguns dias, conversa com outros escravos e tal, depois volta, vai ser açoitado, enfim, vai receber castigos, perde prestígio do Senhor, mas mesmo assim essas fugas eram constantes. O que é um exemplo para nós de como a situação é extremamente caótica, né? Que faz esse sujeito, mesmo sabendo que custará para ele castigos de ordem brutal, esses minutos, esses dias fugido,
eram importantes. Além disso, vale salientar a resistência por parte da questão religiosa e cultural. Diante de toda a dominação da fé católica, os escravos souberam se reinventar com a manutenção de cultos africanos ou do próprio islamismo, como é o caso dos malês, e mesmo diante de uma sociedade católica, né? E é tão interessante isso que essa resistência de caráter religioso e cultural é tão forte que o Brasil passa um processo de sincretismo, inclusive associando questões católicas com questões afro. Então, por exemplo, surge o candomblé e a umbanda, né, que você tem nas religiões afro cultos com santos católicos, por exemplo. Ou seja, então existe um processo de sincretismo muito forte e que vai servir como resistência cultural. Não à toa, hoje no Brasil, a gente tem a resistência de culturas afro de uma forma muito brilhante, mesmo diante da escravidão, que tentou limpar, inclusive convertendo ao cristianismo, perseguindo as atitudes, enfim, esses grupos. Bom, e ativamente a gente tem uma série de manifestações e revoltas. Chama atenção para duas: revolta de Campinas, em 1832, e a revolta dos Malês, lá em 35. Comum aqui é que revoltas que partem então dos escravos com propósitos de liberdade, de fim da escravidão, de maior igualdade, em lugares diferentes do Brasil, mas com a mesma ideia de liberdade. O que significa, pessoal, que esse sentimento abolicionista crescia fortemente nos grupos de escravos, mas encontrava resistência, né? Obviamente pelas condições difíceis de até se organizar movimentos desse cunho. Bom, no Brasil ficou claro, a gente já falou disso, que existe uma elite agrária, sobretudo uma elite mais nordestina, que defende ferrenhamente a manutenção da escravidão. E existe uma elite agrária, sobretudo do oeste paulista, que já vai transitando e pensando que a escravidão representa, na verdade, um atraso e, na ordem, né, na lógica liberal, o trabalho assalariado era melhor. Então, existia já essa divergência, digamos assim, dentro da própria elite nacional. O Império, né, o Dom Pedro, ficava sem saber direito como fazer no meio disso tudo. E tem horas que a postura do imperador parece uma postura contra a escravidão, tem horas que ele parece ser conservador ao ponto de manter a escravidão. Dizem, né, a partir dos estudos sobre o próprio imperador, de que ele, pessoalmente, era contra a escravidão, mas que, com relação à questão brasileira mesmo, do comportamento da elite nacional, ele tentava fazer medidas mais cautelosas, vamos dizer assim, com relação à escravidão. De qualquer maneira, o que a gente vai ter, pessoal, é um longo processo, então, até chegar à abolição de fato. Esse processo tem um pontapé bem importante inicial com o fim do tráfico, né? A Lei Eusébio de Queiroz, lá de 1850. Se imaginava que a partir disso apressaria-se então o fim da escravidão. Todo mundo acreditava nisso, né? Até os próprios senhores, donos de escravos. Por quê? Porque o custo ficou muito elevado, era muito caro trazer escravos, né? Já que o contrabando agora corria o risco de ser preso, então o preço vai subir. E a imigração europeia, que serviria ali como mão de obra e que podia dar muito certo. Mas as duas coisas são muito loucas, porque é o que acontece. No caso do custo elevado dos escravos, que de fato era alto, o que vai acontecer é que se opta por um tráfico interno para acabar suprindo essa falta do tráfico. Tráfico interno, principalmente porque no Nordeste tinha bastante escravo sobrando disponível agora, porque se aproveitou um surto do algodão durante a Guerra de Secessão dos Estados Unidos,
mas com o fim da Guerra de Secessão lá, essa mão de obra estava disponível e acaba sendo vendida então para a região do Sudeste. E no caso da imigração, ela não consegue imediatamente resolver o problema por uma questão que a gente já viu. As condições de vida dos imigrantes não eram boas, afinal, eles, em muitos casos, eram tratados como escravos, ficavam endividados e tal. Então, muitos tentam nem ir para a fazenda e vão para a cidade. E, como a gente já viu, também tem uma resistência na Europa de novos grupos virem. Então, a mão de obra de imigrantes não resolve logo de cara os problemas porque ela não chega em larga escala. Então, diante disso, a gente tem um primeiro problema. O que parecia acelerar o processo fica um pouquinho limitado pelo tráfego interno. Mas o tráfego interno adiava aquilo que uma hora ou outra ia acontecer, porque a chegada de escravos tinha diminuído. Na década de 70, de 60 e 70, na verdade, a gente vai ter uma postura bem curiosa por parte das Forças Armadas. O Brasil vai se envolver no maior conflito nosso aqui regional, que é a Guerra do Paraguai. A gente vai falar na próxima aula sobre isso. Na Guerra do Paraguai, o governo, o Império, comprou vários escravos para lutar pelo Brasil, prometendo alforria, obviamente, para esses aí depois. Isso estrangulou um pouco mais o tráfico, né, que diminuía então a oferta de escravos. Mas mais do que isso, os oficiais do exército, tendo convívio com os escravos no campo de batalha, e por vários relatos dizendo que foram salvos pela bravura de alguns escravos e tal, e esses oficiais brancos, na sua maioria, né? Então, vai criar no próprio exército, entre os oficiais, uma postura abolicionista, de defender o fim da escravidão, alegando que não era justo já com as pessoas que eram irmãos dentro da mesma terra. Então vai existir aí um forte movimento dentro do exército. A gente vai ver mais para frente que isso tem um peso gigante. Além disso, alguns juristas, destaque para Luiz Gama, que filho de escravos, que foi alforriado logo novo e que conseguiu, né, na juventude foi liberto, conseguiu se tornar jurista, assim como o Rui Barbosa, vão fazer campanhas pesadas contra a escravidão, defendendo o fim da escravidão, abolicionismo, e na maior parte do caso sem indenização, né? Porque o que acontecia é que os fazendeiros, ainda que teoricamente optavam dizendo que eram a favor da abolição, queriam ser indenizados ainda pelo Estado, pelo Império, por conta de perder escravos. Então, alguns juristas, como esses dois, fazem campanhas pesadas, fortíssimas, contra. Por exemplo, em 71 vai surgir a Lei do Ventre Livre. Na teoria, na escrita, a Lei do Ventre Livre, ela libertava os escravos nascidos a partir de então. Isso na teoria. Mas nas entrelinhas estava contido de que esse escravo nascido ficava na fazenda até sua juventude e tal, e depois sairia. Mas o dono de fazenda podia pedir uma indenização pela liberdade desse jovenzinho, né, desse escravo, que pela lei já deveria ser livre. Mas o que vai acontecer no Brasil é que muitos vão pedir indenização e vão conseguir. Então, intelectuais, por exemplo, junto aos juristas, vão fazer fortes campanhas contra esse tipo de postura, achando um absurdo de que se ganhe por uma lei, por exemplo, que já deixava livre o jovem nascido, né, o escravo jovem. Inclusive, alguns intelectuais vão financiar quilombos, como é o caso de José do Patrocínio, como é o caso da própria Princesa Isabel, que vai financiar quilombos abolicionistas. É bem interessante isso, porque o que vai acontecer, né? No caso da Princesa Isabel?
mesmo que ela não possa ter uma postura fiel imediatamente por conta da questão do Estado, né, do Império, ela vai ajudar a financiar quilombos abolicionistas. Isso é um bom exemplo de como o Brasil vivia uma crise nesse momento ideológico. Por quê? A estrutura conservadora brasileira pressionava para a manutenção da escravidão. Mas ideias que tinham vindo da Europa já, que tinham crescido aqui mesmo no Brasil também, já se posicionavam a favor da abolição. Não é só uma questão de, que bonzinho ou não. Tem uma série de interesses também, obviamente, dentro da lógica do liberalismo, do desenvolvimento da ordem positivista também, de que a gente tinha que virar essa página da história para se desenvolver, enfim, uma série de explicações para isso. Mas, de qualquer maneira, as próprias pessoas da elite já ficavam em dúvida e divergiam sobre a postura que teriam com relação a isso. Em 85, é assinada a Lei do Sexagenário. Essa é a última lei antes da Lei Áurea, né? Que libertava, então, os escravos com essa idade e dava, então, um caminho aí para ficar muito claro de que a escravidão acabaria, porque agora o número de escravos era muito, muito reduzido. E a partir disso, uma série de coisas vão estourar pressionando pelo fim da escravidão. Como é o caso, por exemplo, das juntas de alforria, que são escravos que conseguiram sua alforria, que se juntavam para comprar a alforria de outros. Eles funcionam, na verdade, quase como consórcios, assim, que as pessoas vão depositando o que vão conseguindo juntar para ir lá e tirar tal pessoa da escravidão, e depois outra e tal. Juntas de alforria. É bem interessante. Comandada aí, liderada por escravos libertos. Também a gente vai ter uma ação que começa a crescer, voluntária, entre alguns senhores. Uma geração nova de senhores, sobretudo aqui da região do interior de São Paulo, vão se posicionar para a libertação dos escravos. Então vai surgir o que é chamado de livros da redenção. O senhor vai lá, por exemplo, como Ribeirão Preto vai ter lá no Oeste, vai lá e escreve o nome do escravo liberto de maneira espontânea. Então começa a acontecer também. Vale lembrar que o próprio Exército se posiciona oficialmente em 1887 contra a postura de ter que perseguir escravos e açoites de chibata, por exemplo. Então, o Exército já se posicionava nesse sentido também. Um ato bem interessante é a greve dos jangadeiros do Ceará, de 1881. Os navios negreiros não conseguiam atracar no porto de Fortaleza. Então, era normal que as cargas e tudo mais fossem trazidas de jangada até o porto. Esse grupo de jangadeiros que faziam esse trajeto tipo, do navio ao porto, em 1881 vão começar a se negar a fazer esse trajeto para escravos. É uma postura interessante porque vinha de uma camada popular mesmo, da população, essa posição contrária à escravidão. Então, de modo geral, o abolicionismo ele foi crescendo dentro da sociedade brasileira por vários níveis, né, dentro da intelectualidade, de uma série de juristas, dentro da elite também e nas camadas populares. Até que então, quando Dom Pedro II está numa viagem médica na Europa, Princesa Isabel é regente, ela acaba assinando então a Lei Áurea de 1888, pondo fim oficial à escravidão. E dando início a um problemaço, né? Joe, mas você está diminuindo a importância da lei? De jeito nenhum. A Lei Áurea é importante para regularizar, né? Deixar regulamentado a questão do fim da escravidão. Mas o problema é que não tem um projeto de como vai se inserir esses ex-escravos no mercado. Então a gente vai provocar, na verdade, um caos social na sequência, porque a gente não sabe como lidar com essas hordas de escravos, que agora são ex-escravos,
e que vão ser aos poucos mandados embora das fazendas, né? Porque não tem nenhum estímulo à manutenção desses escravos na fazenda. Existe uma mentalidade muito preconceituosa de que então se não é para ser escravo, assalariado também não vai ser, se opta pela mão de obra de imigração, por exemplo. E esses grupos vão acabar indo para as cidades para tentar sobreviver e vão, na verdade, formar as grandes periferias já nesse momento, porque não se tem um projeto maior mesmo de inserção dos ex-escravos na sociedade. Bom, mas a gente continua falando disso mais à frente, que já estamos quase no fim do segundo reinado. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre a política externa, então, e a Guerra do Paraguai. Valeu, galera! Beleza até aqui? Até a nossa próxima aula.